Atos capítulo de número 17 relata a passagem do apóstolo Paulo por Atenas, onde ele se depara com um grupo de filósofos, entre eles os epicureus, aqueles que eram dominados pelo prazer, pelo hedonismo, e também os estoicos, aqueles que eram dominados pela razão, pelo fatalismo. Nesta ocasião, na lição de número 5, nós estaremos tratando exatamente sobre isto e outros fatores. Permaneça aí conosco. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical, das nossas lições, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, aqui no Brasil. E nesta ocasião nós estaremos estudando a lição de número 5, da lição dos adultos, onde o assunto é Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 15 e até o versículo de número 34, que é o último versículo. Nesta ocasião, nós queremos também agradecer a Deus por sua vida, por sua família. Queremos também louvar a Deus pelo seu hoje, mas também pelo seu amanhã, que o Senhor esteja lhe conduzindo e lhe orientando em tudo. Nós queremos lhe dizer que estamos nas redes sociais, em especial na plataforma do YouTube, onde você pode acessar por meio do canal 7.1 da TV Cairóis. E se você achar interessante, compartilhe o link desta programação, tá bom? Curta lá, ative o sininho das notificações e você sempre será avisado quando houver uma nova programação lá postada neste canal. Nesta ocasião, nós temos o textuário da nossa lição, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 30. E o texto de ouro, nesta ocasião, nos diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A verdade prática também, conforme já está aí na sua tela, ela está diretamente alinhada ou ligada ao textuário. Nos diz o seguinte: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Como as demais lições, esta lição de número 5 está estruturada em 3 tópicos e cada tópico visa primordialmente alcançar um objetivo perante o ensino ali para com os alunos. O primeiro objetivo é levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. O segundo objetivo é analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho e, por fim, aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. A existência desses 3 objetivos não descarta a possibilidade de você prever outros objetivos que estejam encaixados à sua realidade aí. Ok? Professor, coordenador de Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, nós temos aqui o primeiro tópico, que nos diz contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. E os 3 subtópicos que constituem esse tópico de número 1 é Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. O subtópico 2, o início da evangelização na sinagoga. A proclamação do Evangelho na Ágora é o subtópico de número 3 desse primeiro tópico. Muito bem. Nesta ocasião, nós queremos ressaltar que ainda estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo junto à Europa. Você viu que a partir da lição de número 4 nós estamos estudando a orientação
que o apóstolo Paulo teve do próprio Senhor quanto à sua partida para a Europa. E agora, nesta ocasião, o apóstolo Paulo, após já ter passado em Tessalônica, Bereia, entre outros lugares, ele agora encontra-se em Atenas. E nós sabemos que Atenas, aqui, capital da Grécia, era, digamos que, a capital intelectual do mundo, a capital do conhecimento, berço dos maiores filósofos que nós conhecemos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, os homens que eram dotados de um profundo e de uma mais elevada erudição filosófica. E Paulo agora está neste contexto e agora tem uma grande responsabilidade agora de anunciar o Evangelho, trazer e introduzir a palavra do Senhor sem deturpar, sem afrontar e sem agredir os atenienses ali, no que diz respeito ao aspecto cultural, histórico e até religioso. Para que isto aconteça, se faz necessário Paulo entender a necessidade dessa dependência do Espírito Santo de Deus. E para comentar esta importantíssima lição, já estão conosco aqui nossos amados pastores, queridos homens que têm se dedicado ao estudo sistematizado da palavra de Deus. Está conosco o pastor Moisés Moura mais uma vez. Seja muito bem-vindo, pastor Moisés, viu? Obrigado, pastor Elias. É um grande prazer estar aqui novamente para somar com vocês no entendimento desta lição. Muito bem. Nesta ocasião também, para somar conosco, está o pastor Diego Brito. Que o Senhor abençoe. Seja muito bem-vindo, pastor Diego. Obrigado, pastor Elias. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Cumprimentar o pastor Moisés. É uma honra também estar aqui compondo essa mesa para nós discutirmos, aproveitarmos essa lição que é tão rica, e tenho certeza que nossos alunos, todos que estão acompanhando, irão também se enriquecer com o conteúdo. Muito bem. E já para iniciar a discussão boa, a discussão no sentido de análise bíblico-teológica e observando aqui esse segmento escrito pelo pastor Wagner Gabi, nós queremos iniciar aqui com o pastor Moisés Moura, falando desse tópico 1, que vai trazer uma abordagem histórico-cultural e religiosa da cidade de Atenas, considerada a capital intelectual do mundo nessa época. Nós estamos tratando aqui por volta do ano 50 da era cristã, portanto 50 depois de Cristo, e nós vemos, pastor Moisés, Paulo, ele esteve na sinagoga lá em Tessalônica, ele esteve na sinagoga também em Bereia, e por onde ele passava, ele estava na sinagoga ensinando as escrituras e fortalecendo o entendimento da existência do Deus em quem ele cria. E nós vemos agora que o apóstolo Paulo está em Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Para que nossos alunos compreendam sobre a cidade de Atenas, que configuração histórico-cultural e religiosa estava ali naquela cidade, o pastor Wagner Gabi trouxe aqui o subtópico 1, justamente tratando sobre Atenas. Nos fale sobre isso, pastor Moisés Moura, sobre a cidade dos grandes filósofos, conhecido até hoje na atualidade. Pastor Elias, pastor Diego, demais ouvintes da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos diante de uma lição que exige de nós um estudo meticuloso, né? Falar de Atenas é falar da cidade mais importante numa conjuntura de cultura helenista, né? Ainda estamos aqui nos requisitos da transição entre os impérios grego e romano, apesar que nesse momento nós estamos sobre a égide do Império Romano, mas a gente vai ver que a cultura grega, a força da cultura grega, a força da religiosidade grega, ela ainda é muito reinante, especialmente em Atenas, né? Como a gente sabe, Atenas ela era um centro, a cidade era uma referência em termos intelectuais, né?
e podemos dizer assim, se a gente for fazer uma analogia com hoje, podemos dizer que era um centro universitário avançado, né, da época. Mas também era uma cidade marcada, né, por uma expressividade de idolatria. Podemos dizer assim que, paralelamente ao desenvolvimento intelectual, havia também uma forte expressividade da idolatria, né? Então, assim, e essa idolatria, ela andava de mão dada com a discussão filosófica de então, né? Muito embora Atenas, nesse momento, tivesse perdido um pouco do seu poder político, né, no que tange aos seus dias áureos, ela ainda mantinha um certo prestígio cultural. Nós podemos ver isso naquilo que declarou Pausâncio, né, um historiador. Ele afirmou que Atenas tinha mais imagens que o resto de toda a Grécia, só para a gente ter uma ideia, né, do que era Atenas no contexto da idolatria. Estima-se que havia 30 mil deuses, ou, né, pelo menos 30 mil estátuas, objetos de culto em Atenas. É só para a gente ter uma ideia do que era a força da idolatria em Atenas. Por outro lado, também Petrônio vai dizer que era mais fácil achar um deus que um homem em Atenas. Era mais fácil achar um deus que um homem em Atenas. Então, assim, por que eu estou citando isso? Para que a gente tenha noção do cenário, né, do ambiente em que Paulo iria levar o Evangelho, né? Talvez um dos mais inóspitos do ponto de fé dessa segunda missão de Paulo, né? E era desafiador para ele, mas Paulo tinha bagagem para isso, Paulo tinha formação para isso, Paulo tinha conteúdo para isso, e é o que nós vamos ver no decorrer desta lição. E como bem o senhor deixou claro, e é bom que a gente frise novamente, só a título de dar continuidade à lição, como ele fez em todas as suas andanças nas cidades anteriormente visitadas e onde ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho, em Atenas não é diferente. Em primeiro lugar, ele se dirige à sinagoga, especialmente aos judeus, e os próprios judeus se encarregaram de levar a mensagem de Paulo aos gregos, e isso abriu as portas para ele. Era uma estratégia de evangelização de Paulo. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Evangelho encontra lugar em qualquer situação, em qualquer contexto, seja ele cultural ou religioso, né? Ele tem o seu lugar. Quando nós sabemos explorar, né, o Evangelho, quando nós estrategicamente podemos até utilizar a própria conjuntura social, cultural, para favorecer a disseminação do Evangelho, e foi exatamente o que Paulo fez. Muito bem. Portanto, nós vemos aqui, pela fala do pastor Moisés Moura, o quanto Atenas estava mergulhada na mais elevada erudição, no conhecimento intelectual, mas, pelo outro lado, era um povo que estava também mergulhado na idolatria, no paganismo, estava na cegueira espiritual. Isso é sinônimo de que nem sempre, quando há conhecimento ou erudição, como nós vemos assim, conhecimento acadêmico, necessariamente existe espiritualidade, existe conhecimento e entendimento daquilo que verdadeiramente nós devemos ter. Nesta ocasião, pastor Diego Brito, o subtópico 2 nos fala sobre o início da evangelização na sinagoga, porque estrategicamente o apóstolo Paulo entendia que
conforme está escrito também em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, está em Atos 17:2, Paulo, via de regra, ele atendia primeiramente ou primariamente os judeus, e ali em Atenas não foi diferente. Quando nós vemos no versículo de número 17, Atos 17:17, diz assim: de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Inicialmente aqui na sinagoga com judeus e religiosos. E esse disputar aqui não é propriamente uma porfia, não é uma peleja. Esse disputar aqui é um diálogo, é uma fala, é uma proclamação das verdades com relação ao Deus que estava em dúvida, ou sobre a quem estava em dúvida no coração e na mente de muitos atenienses. Nos fale sobre isso, pastor Diego, sobre esta ministração do apóstolo Paulo, começando na sinagoga dos judeus. Ok, pastor Elias. O pastor Wagner, muito cirúrgico, quando ele pauta que a sinagoga, ela permanecia como um espaço estratégico para que o evangelho fosse anunciado. Logo no versículo de número 2, do início do capítulo 17, o texto diz que por 3 sábados, Paulo vai discutir, vai disputar, e como bem pautado pelo senhor, não era uma porfia, uma briga acalorada, mas sim a questão das escrituras. O que Paulo fez foi a questão das escrituras. Mas o destaque aqui é a sinagoga. O professor pode bem pautar para os seus alunos a questão da sinagoga em si, onde ela foi desenvolvida. A destruição do primeiro templo, lá por Nabucodonosor, fez com que os judeus não tinham um local agora fixo para se adorar ao Senhor. Então foi ali mais ou menos que se inicia as sinagogas, onde eles se encontravam, onde eles iam para disputar as escrituras. O próprio Jesus, pastor Moisés Moura, o próprio Jesus, como um judeu, ele também ia para dentro da sinagoga, ele ia também estudar a lei. E era isso. Foi isso que aconteceu ali. Paulo vai dialogar com os judeus, com os gentios, porque era um ponto estratégico de levar Cristo, de apregoar a Cristo. Hoje nós temos as nossas congregações locais, digamos assim falando. Nós temos referências locais onde temos os nossos cultos locais, e não deixa de ser algo onde a gente pode aprender a palavra, você vai estudar a palavra. A comunidade judaica em Atenas, por mais que ela fosse pequena, pastor Elias, ali era uma base inicial para se expor o evangelho. Isso era de suma importância. Haja vista que nós estamos falando de um contexto onde tem muitos templos, então o local, a sinagoga, foi um local estratégico para que o evangelho fosse disseminado. E nós podemos aproveitar esses espaços, podemos aproveitar cada situação que, primeiramente, é o evangelho que tem que ser anunciado. Ainda aqui sobre o versículo 17, o comentarista, o pastor Wagner, ele destaca a parte A, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus. A gente destaca mais uma vez acerca disso, que era um ponto, era de costume eles fazerem isso, e de forma didática, primeiro aos judeus, depois aos gregos. O evangelho inicia aos judeus, depois aos gregos. Isso nos leva para Efésios capítulo 2, versículo 14, aonde o próprio apóstolo Paulo diz que quando Jesus veio, nos trouxe a paz, mas derrubou uma parede que fazia separação, porque o evangelho, ele tem um alcance a todas as pessoas. Pastor Elias. Muito bem. Pastor Moisés, nós vemos aqui, para finalizar esse tópico e esta análise, nós vemos que o evangelho ele se concentra nos espaços propriamente religiosos, no caso aqui na sinagoga, mas também vai além. E talvez quando rompe essas paredes, essas barreiras, né, ou esses limites dos espaços religiosos, chega nos ambientes onde propriamente deve ser anunciado, proclamado o evangelho. E aqui no versículo de número 17, a parte B, fala que e todos os dias
na praça, com os que se apresentavam. Então ali dava muita gente e se concentrava muita gente de um alto conhecimento acadêmico, filosófico, e eles estavam ali na praça. Mas a praça tem um outro nome, não é? Quando nós estudamos filosofia, o senhor sabe o que é isso de perto, porque o senhor tem formação na área também. O senhor sabe que tem um outro nome aí, essa ágora. Nos fale sobre esta praça onde os filósofos se concentravam, e Paulo viu como uma ocasião e um espaço oportuno, propício para levar o evangelho da graça. Como ele fez essa abordagem? Nos traga sobre isso, tá bom? Pastor Elias, pastor Diego, caros professores e alunos, é importante a gente relembrar um pouco, né? A gente não tem espaço para uma discussão ampliada, mas a gente pode relembrar um pouco. Nós estamos falando de um local ou uma cidade onde o que movia a cidade eram as novidades filosóficas, né? Que tipo de discurso está havendo hoje? Quais são as hipóteses que estão sendo levantadas, né? Quais são as teorias que estão sendo abstraídas? E nós vemos que essa cultura, ela vem desde Sócrates, Platão, Parmênides, Xenófanes e tantos outros, né? E agora nós estamos aqui, Paulo, aspirando o seu desejo que pulsava no coração, que era a proclamação do Evangelho na cidade, já com uma certa iniciativa na sinagoga, mas que agora era conduzido à praça, e era tudo que Paulo queria. Paulo queria chegar lá, porque o que chamou a atenção de Paulo era o que movia a cidade. O que movia a cidade? A expectativa pela novidade que estava sendo discutida. Então, Paulo disse, espera aí, é por aí? Então, vamos lá. Deixa eu chegar aqui com a novidade do Evangelho. Foi um impacto, meu irmão. Explodiu a sinagoga, os judeus não se conteram, vamos levar esse camarada para a praça. Levaram para a praça, e na praça, Paulo tem a oportunidade de apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Imagine o Evangelho apresentado por Jesus, que até então estava restrito à sinagoga, mas agora vai à praça, à ágora, o palco dos grandes intelectuais, os palcos das discussões que caminhavam pela linha da abstratividade, da subjetividade, e agora está lá Paulo trazendo algo que nem é abstrato, nem é subjetivo, mas é contundente, é sólido, né? É o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E Paulo chegou com tudo, meu irmão, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e utilizando, é interessante, a lição vai discutir, eu não quero entrar no mérito agora, mas Paulo já começa utilizando a própria cultura deles, o próprio discurso, a arte do discurso, né? E de maneira muito bem elaborado, muito bem planejado, muito bem pensado por Paulo, como nós vamos ver no decorrer da lição. E o comentador foi muito feliz por fazer essa abordagem, né? Deixar para a gente essas entrelinhas da visão de Paulo, de começar introjetando uma novidade, falando de um Deus que é transcendental, que é cognoscível, e de um Deus que é um Deus que transforma, que liberta, que salva o homem. Muito bem. Nós vemos, portanto, aqui neste primeiro tópico, o quanto foi favorável para que o Evangelho fosse proclamado em toda a cidade de Atenas, começando pela sinagoga, indo à praça e posteriormente ao Areópago, como nós veremos em momentos posteriores a este primeiro bloco. Nós estamos indo para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós estaremos vendo sobre os epicureus e sobre os estoicos, duas classes predominantes de filósofos que atuavam de forma ativa no contexto de Atenas. Permaneça aí conosco, em instante nós retornaremos.
Olá, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião no segundo bloco, onde daremos continuidade aos estudos da passagem do apóstolo Paulo por Atenas, a sua discussão, a proclamação do Evangelho feito por sua instrumentalidade, por meio do Espírito Santo de Deus, diante dos filósofos, diante dos juízes que constituíam ali o Supremo, né, digamos que de Atenas. Nós veremos tudo isso nesta lição, mas nesta ocasião, mais precisamente, nós queremos lhe dizer que você que acabou de acessar aí, quem sabe por meio do YouTube, né, no seu celular, queremos louvar a Deus por sua vida e dizer que nós estamos estudando a lição de número 5. Nós queremos também lhe informar que esta lição ou este programa aqui realizado não se ocupa em substituir a necessidade de você estar lá na escola bíblica presencialmente falando, tá bom? Aqui é tão somente para subsidiar, para auxiliar a ministração do conteúdo desta lição em sala de aula com os professores, os coordenadores e alunos. Então, atente para a necessidade de estar presente aí na sua congregação no dia e no horário da Escola Bíblica Dominical. Aqui na nossa realidade de Marabá, esta lição será estudada dia 2 de agosto, agora, portanto, no próximo domingo de 2025. Na lição de número 5, ainda agora, no tópico de número 2, conforme já pode estar aí sendo visto na sua tela, este tópico está subdividido também em 3 subtópicos, sendo que o tópico é os filósofos epicureus e estoicos, né? Será uma base de análise deste segundo momento desta lição. E os subtópicos são os epicureus, o prazer como finalidade da vida, os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina, e por fim Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura grega ou helenística, né? Nós vemos aí, portanto, nesta lição de número 5, mais propriamente agora no tópico 2, nós vemos aqui o que culturalmente e religiosamente falando, e também filosoficamente, o que dominava o contexto de Atenas. Nesta ocasião, o pastor Wagner Gabi traz à tona a ideia que era pregada, que era vivida e proclamada por uma classe de filósofos chamada epicureus, e também por outra classe chamada os estoicos, que estaremos estudando no segundo subtópico. Mas os epicureus, começando aqui pelo pastor Diego Brito, eles tinham como finalidade maior da vida o prazer. A ideia de vida deles baseava-se no princípio do hedonismo, onde a satisfação, a felicidade, a alegria momentânea, ela era a razão maior da existência da vida. E nós vemos que isto é o que dominava a mente dos epicureus. E os filósofos também, quando o apóstolo Paulo se apresentou ali na ágora, na praça, conforme visto no versículo 17, na parte B do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que uns filósofos até desprezavam o apóstolo Paulo, chamavam ele de tagarela, falador, está falando besteiras, está falando asneiras, aquilo que é irrelevante para o nosso mundo filosófico acadêmico. Mas tinha outros que temiam que, não, ele deve estar pregando alguma outra divindade. Aquilo que é considerado como uma ofensa até capital para a ideia que dominava o mundo grego na época. Então, nós vemos que, por esta razão, deste grupo que entendia a possibilidade do apóstolo Paulo estar introduzindo um Deus estranho, uma divindade distinta daquelas que eles acreditavam, é que eles se importaram em levar
o apóstolo Paulo ao Areópago, uma espécie de tribunal onde a pessoa era julgada por pecados considerados terríveis. E nesta ocasião, pastor Diego, os epicureus, que tinham o prazer como finalidade da vida, eles pregavam, entre outros fatores, a negação da providência divina, da assistência de Deus às pessoas humanas, por exemplo, né? Falando assim, eles negavam a existência de milagres, eles tinham dificuldade para acreditar em profecias, eles diziam que a vida se resumia nisto aqui mesmo, nesse mundo momentâneo e passageiro, e diziam que, portanto, nós devemos buscar tão somente o prazer, pastor Moisés, e por esta razão eles levantavam até um adágio dizendo: comamos, bebamos, porque amanhã nós já morreremos mesmo. Nos fale sobre os epicureus, pastor Diego. Ok, pastor Elias. Vamos partir do pressuposto do Epicuro, que foi o disseminador e que ganhou muitos seguidores. Por isso se advém esse termo epicureus. Epicuro, ele foi um homem que foi considerado como o profeta do prazer. Quando nós estudamos clássicos gregos, pastor Moisés, nós temos esse título que foi dado a ele. E por esse título ser dado a ele, pastor Elias, o profeta do prazer, então se disseminou entre os seus seguidores, aqueles que o acompanhavam, todas essas outras nomenclaturas, a questão do prazer supremo, a ausência de dor, a ausência do sofrimento, algo que eles defendiam. O apóstolo Paulo agora está sendo confrontado por essas ideologias, que elas reverberam até os dias de hoje, o século 21. E o amado professor, os alunos, todos nós temos que estar atento também, pastor Elias, com esse espírito, digamos assim, entre aspas, que permeia em nossos dias. De que forma? Alguns que defendem a questão só do amor egoísta, o narcisismo, o amor próprio, sem se preocupar com o seu próximo. Então, para eles, eles eram águas paradas, porque se concentravam nele, eram materialistas, negavam completamente a existência do sofrimento e da dor. E alguns teólogos cristãos, eles veem o epicurismo como uma ameaça moral para afastar completamente essa ideia de juízo. Ou seja, faça todo tipo de prazer com o seu corpo, aproveite toda a vida, que você não vai ter nenhum tipo de punição. Então hoje, amados professores, todos nós que estamos também neste século 21, temos que ter este cuidado, para não achar que é só aqui. Nós temos as nossas responsabilidades como cristão, tendo em vista que somos o povo, um dos povos que somos ordeiros, a gente mantém-se uma vida santa. O evangelho é isso, também é santidade. E quando nós falamos isso aqui, para eles a morte representava o fim de tudo, só que Paulo, ele confronta acerca disso. Porque nós temos a moralidade. A moralidade cristã é algo que o próprio Deus coloca diante de nós, pastor Moisés. E nós temos que confrontar esse espírito do epicurismo que vem dos epicureus. Porque o evangelho, ele liberta o homem, transforma o homem, ele salva o homem e modifica o caráter e a vida do homem. Precisamos ser modificados, ser transformados dia após dia. E entender, amado professor ou amados alunos, que a vida não é o prazer momentâneo, não é a satisfação da carne, mas a gente tem que pautar o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo sejam conservados. Muito bem. E nós podemos então, pastor Diego, pastor Moisés, dizer que esta mesma insinuação epicurista da época aqui do apóstolo Paulo em Atenas, nos anos 50 da era cristã, estão presentes nos dias de hoje, porém com outra roupagem, né? Com outras palavras, mas a mesma ideia daquele amor egoísta, daquela ideia de somente eu me dar bem, os outros é insignificante. O apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 4, ele diz assim:
não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O apóstolo Paulo está falando aqui que eu não devo procurar agradar-me somente a mim, ou a mim mesmo como prioridade, mas eu devo ver a necessidade também de estender a mão para o outro, saber o que o outro está sentindo. Então, isso é muito preocupante, porque nesta situação, os epicureus, pastor Moisés, estavam também negando a existência de uma prestação de conta futura na eternidade. Eles negavam, seja qual fosse a realidade pós-morte, seja bem-aventurança ou mesmo juízo, seja uma coisa ou outra, eles negavam. Então, nós devemos entender, e o apóstolo Paulo estava ali ocupado em dizer para eles que haveria um julgamento futuro e que eu e você não poderíamos fazer o que nós bem entendêssemos e andar conforme as intenções do nosso nariz, porque haveria uma prestação de conta, independentemente do que quem quer que seja esteja vendo, o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, estava vendo. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo se importa em trazer a eles que a vida não se resume no prazer, não se resume na ausência de dor e sofrimento, mas que haverá um juízo futuro. Mas além dessa ideia hedonista, pastor Moisés, lá em Atenas também tinham os estoicos. E os estoicos, por sua vez, eram homens que se baseavam na razão, na autoconfiança, essa valorização excessiva da autoconfiança, na obrigação moral e etc. Por esta razão, eles eram fatalistas e panteístas, né? Fatalistas, aqueles que acreditam que todo o destino futuro de toda e qualquer pessoa já está definitivamente limitado e já está previsto. Então, não atentando para o que se deve fazer hoje a título de semeadura para se colher amanhã. Nos fale também, pastor Moisés, sobre os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Eles acreditavam que Deus parece apenas como numa energia, numa força. Nos fala sobre isso. Um ser impessoal, né? Exato. Pastor Elias, pastor Diego, nós vamos ver que, na verdade, tanto os estoicos como os epicureus, eles são oriundos de algumas escolas filosóficas, desde a época de Platão, Sócrates e entre outros, que na verdade foram os primeiros a cunhar esses tipos de ideias, e agora a gente tem aqui o desenvolvimento dessas ideias, né? Aí, não só o desenvolvimento, como a disseminação dessas ideias. E especialmente os estoicos, essa filosofia deles tem muito a ver com a filosofia platônica, né? Perceba que eles, o ponto de partida deles é a valorização da razão, né? Essa foi uma discussão muito ampla no tempo vamos dizer assim, neotestamentário, né? Em que a razão era tida como uma espécie, vamos dizer assim, podemos colocar como uma espécie de Deus, né? Como uma espécie de Deus. Tudo o que não passasse pelo crivo da razão não era digno de crédito, né? Se a razão, se fosse comprovado pela razão, aí deveria se dar crédito. Caso não fosse, não poderia se dar crédito, né? E isso me faz lembrar de uma frase muito interessante, elaborada pelo jornalista Boris Casoy, um jornalista brasileiro, e ele disse algo assim preponderante nesse aspecto. Ele diz: para quem não crê, não há razão que se explique a fé, né? E é verdade. Paulo, imbuído, né, na fé de Cristo, ele se opõe contra esse entendimento dos estoicos, que além de valorizarem a razão, valorizavam também o dever, né? Acreditavam que o autocontrole era uma forma dos homens se justificarem, né? Para uma
uma provável vida futura, né? E além do mais, eles também acreditavam que a natureza era o próprio Deus, que tudo era o próprio Deus, né? E isso, meus queridos, traz para nós o entendimento de determinadas discussões hoje que nós vemos nos meandros intelectuais. Nós percebemos que essa filosofia ela não se acabou aqui. Ela continuou, ela perdurou, ela vem vencendo gerações. Hoje nós temos um discurso aí muito bem disseminado no meio intelectual de que até mesmo da negação de Deus, mas também trazendo para o entendimento que tudo que está à nossa volta é Deus, que a natureza é Deus e que o próprio homem é um pequeno Deus. É um pequeno Deus. Então, vejamos que não é uma discussão nova. Não é uma discussão nova, né? São debates antigos, mas que, como bem disse o pastor Elias, no momento, eles se revestem de uma roupagem, né? Uma discussão nova, mas, de fato, as nossas emoções, elas são controladas especificamente pela razão, né? De fato, é a razão que determina os caminhos da vida, né? De fato, nós somos pequenos deuses, né? A natureza é Deus. Não, esse conceito panteísta, ele não se aplica no âmbito da fé cristã, né? Porque todos nós sabemos que o universo, o salmista fala que o universo, ele declara, né? A glória de Deus, declara a grandeza de Deus. Inclusive, ele diz que um dia faz declaração a outro dia que em toda a extensão da terra o Senhor reina. Então, o que nós aprendemos aqui? Deus, ele está no mundo, né? Deus, ele está no mundo, mas Deus não é o mundo. Ele é maior que o mundo. Deus é o Criador, e a criação não pode dizer ao que criou, sou maior que você. É como o homem, nós não somos deuses, nós somos criaturas, nós somos obra-prima, só basta a gente interpretar o que diz Gênesis, né? Então, assim, nós somos criados por Deus, nós podemos ter Deus na nossa vida, e Paulo exatamente ele vai se opor a esse entendimento, dizendo: eu posso até concordar com vocês que Deus, ele é um ser impessoal, mas eu não posso concordar com vocês que tudo se resume a uma ordem cósmica abstrata. Ao contrário, né? Deus, ele é imanente. Como eu já disse aqui, Deus é cognoscível. O que é a cognoscibilidade? É um Deus que é todo-poderoso, criador dos céus e da terra, mas que, ao mesmo tempo, tem o poder e a capacidade de se relacionar com o homem, que é infinitamente inferior a ele. Exatamente. E a gente vê, pastor Moisés, até dois termos muito usados, que o homem, por exemplo, ele é apenas imanente. Mas Deus, ele além de transcendente, também é imanente. Deus é poderoso para lidar com seres celestiais, mas também com seres humanos dotados de falibilidade, que somos nós. Pastor Diego, para finalizar este tópico de número 2, nós vemos aqui no versículo de número 18, a partir da parte B, diz assim, em relação aos filósofos epicureus e estoicos, uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Ou seja, tratava como que alguém que falava algo insignificante, asneira, aquilo que é irrelevante para o nosso entendimento acadêmico, para o nosso mundo erudito. Mas tem outros que diziam assim: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Maravilha. Ou seja, alguns entendiam que a pregação do apóstolo Paulo
poderia ser um princípio de ameaça àquilo que dominava a mente deles, no que diz respeito à religião, àquilo em que eles criam. E por esta razão, Paulo é levado ao Areópago, né, o evangelho diante da cultura, esse é o subtópico de número 3, e Paulo viu ali no Areópago também como uma ocasião oportuna para se pregar o evangelho. Muito embora o tópico 3, que nós estudaremos no próximo bloco, venha falar de forma pormenorizada, esmiuçada, com relação ao discurso ou à pregação do apóstolo Paulo ali na sua defesa, no Areópago, diante das 31 autoridades que constituiu ali aquele Supremo Tribunal, mas nos fale sobre isto agora, pastor Diego, porque Paulo foi levado a um ambiente agora de um nível mais elevado. Nós percebemos que parece que cada momento está chamando o apóstolo Paulo para uma outra etapa de disseminação do evangelho. Verdade. E essas entrelinhas que nós devemos perceber, porque o propósito do apóstolo Paulo aqui não é apresentar conhecimento, não é apresentar que ele é poliglota, não é apresentar que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, não. Ele está com o propósito aqui de apresentar Cristo, o Cristo da graça, o Cristo que salva, e por esta razão é que ele ficou, digamos que, perturbado, ele ficou muito triste, estarrecido com a idolatria na qual os atenienses estavam mergulhados. Então, o propósito do apóstolo Paulo aqui é proclamar a causa do evangelho. Nos fale sobre isso, pastor Elias, me permita só um adendozinho aí. Eu não poderia ficar calado. Foi muito interessante a fala dele. O que nós podemos imaginar? Embora o apóstolo não fosse esse o objetivo do apóstolo Paulo, mas ele estava preparadíssimo para o momento. Ele tinha a capacidade argumentativa, né, para chocar o entendimento tanto dos estoicos, como dos epicureus, como dos judeus. E aí aqui a gente para na importância de uma preparação sólida, né? Deus, ele vai nos proporcionar oportunidades. Exatamente. Sempre ele vai nos proporcionar oportunidades. E em determinados ambientes, porque não existe um ambiente restrito para o evangelho. O evangelho é amplo, o evangelho é cultura, o evangelho é filosofia, é mais do que filosofia, né? O evangelho, ele é discussão acadêmica, o evangelho é ciência. Então, todo ambiente, ele é propício para a disseminação do evangelho. O que nós precisamos estar preparado para as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Exatamente. Nós poderíamos dizer, pastor Moisés, que a disseminação do evangelho consiste em alcançar vidas, alcançar almas. Nós até metaforicamente dizemos que isso é uma pescaria. Sim. E para cada ambiente que se vai pescar, um tipo de peixe requer uma técnica diferente, uma isca diferente, uma maneira diferente, às vezes um horário diferente. Todo o ambiente tem sua exigência peculiar. E aqui não é diferente, né, pastor Diego? Porque Paulo agora viu que ele já pregou na sinagoga, ele já proclamou a palavra lá na ágora, lá nas praças, mas agora, olha, ele é levado ao Areópago, né, o tribunal, digamos, ateniense. Perfeito. Eu quero iniciar essa fala aqui desse terceiro ponto, pastor Elias, na fala do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, na primeira epístola dele, capítulo 3, versículo 15, ele disse assim: estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui coadunando com a fala do pastor Moisés. E agora o apóstolo Paulo, ele usa a cultura e o altar ateniense não para validar o politeísmo. Ele não usa para validar. Ele aproveita o contexto daquele contexto politeísta, mas para expor a ignorância espiritual, filosófica grega. E diante disso, expor essa ignorância, apregoar o evangelho, que é poder de Deus, que é salvação de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, nesse contexto, para finalizar aqui minha fala, pastor Elias, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, versículo 23, nós,
pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele também está falando num contexto grego. Agora, claro que, igual o pastor Moisés falou, o senhor também falou, pastor Elias, nós temos que estar preparados em cada ambiente, estudar o ambiente. Em certa ocasião ele disse, fiz-me de louco para com os loucos, de sábio para com os sábios, aproveitando cada ocasião para que o evangelho fosse anunciado. Então é nesse contexto que ele é levado, ele é taxado como um homem que repetidor de ideias, paroleiro, repetidor de ideias, mas ele estava anunciando Cristo ressuscitado. Era escândalo, mas o evangelho estava sendo disseminado, apregoado, que esse é o propósito maior que devemos fazer. Muito bem. Muito bem. Nós vimos, portanto, aqui o apóstolo Paulo pregando na sinagoga, nós vimos pregando nas ágoras e nós vimos também ele ministrando agora no Areópago, ou foi levado ao Areópago. No próximo bloco nós daremos continuidade a esta ministração, ao discurso do apóstolo Paulo perante as autoridades da época, e nós vemos a forma como o apóstolo Paulo inicia ali a abordagem deste assunto que ele ministrou junto àquelas autoridades, sem atacá-los, sem ofendê-los, mas ministrando com inteligência e com sabedoria do alto a palavra do Senhor. Permaneça aí conosco, nós estaremos de volta em instantes. Olá, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, agora no terceiro e último bloco. Nesta ocasião, nós estaremos estudando mais um ponto importantíssimo deste relato descrito aqui em Atos capítulo de número 17, a partir do versículo de número 15, que vai até o versículo de número 34, né? Nós vemos que agora Paulo está em Atenas, está entre ali os filósofos, está entre grandes homens ali, homens eruditos, homens dotados de um profundo e elevado conhecimento intelectual, uma vez que a Atenas era considerada a capital intelectual do mundo, a maior e mais elevada cidade no que diz respeito ao conhecimento acadêmico e filosófico. Nesta ocasião, você viu que tanto quanto ela tinha este conhecimento intelectual elevado, ela estava mergulhada na idolatria, no paganismo, em tudo aquilo que não se coaduna com a vontade e os propósitos de Deus para o homem. É neste contexto que o apóstolo Paulo está pregando a palavra de Deus. E nós vemos que no tópico de número 3, Paulo é levado ao Areópago, e este tópico de número 3, que já está aí na sua tela, nos diz o discurso de Paulo no Areópago. Nesta ocasião nós veremos o que é este Areópago, porque assim é chamado. Este tópico está subdividido também em 3 subtópicos, sendo que o primeiro é observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Depois nós veremos que o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. E por fim, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo eterno que haverá. Nós vemos, portanto, que o tópico de número 3, o pastor Wagner Gabi ocupa-se em tratar dos pontos que constituíram, digamos assim, a tese de discussão do apóstolo Paulo, defendendo aquilo que ele cria, que era a causa do evangelho ali naquela ocasião, pregando e defendendo a ressurreição dos mortos, pregando e anunciando que haverá juízo, pregando a imortalidade da alma e que o homem não está
fora da possibilidade de um juízo futuro pós-morte. Então, tudo isso o apóstolo Paulo estava pregando ali nos seus discursos. Começando aqui com o pastor Moisés Moura, nós vemos, pastor Moisés Moura, que o ponto de contato, ou o ponto de início ali, ou o ponto de partida no discurso do apóstolo Paulo, é algo com o qual ele muito se preocupou para ganhar, digamos que assim, a atenção devida ali das autoridades. Nós vemos que lá na sinagoga, muito provavelmente o mesmo assunto, a proclamação das mesmas doutrinas da ressurreição, da criação, do sustento divino ao homem, tudo isso Paulo abordou tão somente do ponto de vista bíblico doutrinário lá. Quando foi para a Ágora, muito provavelmente ele fez uma outra maneira no que diz respeito a abordar, e agora no Areópago ele tem uma cautela, ele está absolutamente preparado, e ele se preocupa em começar com elogios até, digamos que enaltecendo a tradição religiosa dos atenienses, talvez ali para abrir a porta do evangelho ao coração daquelas autoridades. Nos fale sobre essa observação cultural como ponto de contato com o evangelho que o apóstolo Paulo fez, pastor Moisés. Pastor Elias, o senhor foi, como disse o pastor Diego, o senhor foi cirúrgico aí nessa sua introdução aí. E assim, a gente se maravilha com o comportamento de Paulo, especialmente nós que estamos estudando essas lições aqui, sempre debatendo aqui com os alunos, e no que tange a sua sabedoria, né? A sua sabedoria, porque Paulo poderia começar no Areópago e, como bem já foi enfatizado aqui, Paulo estaria diante do grupo seleto de intelectuais, porque o Areópago não é um lugar, era uma espécie de um tribunal, de um conselho de eruditos, né? E a que Paulo seria submetido. A Bíblia não mostra para nós qual foi vamos dizer assim, a maneira emocional como Paulo chegou no Areópago, né? Mas eu imagino que não foi tão simples assim, né? Tendo ele a consciência para onde ele estava sendo levado. Mas observe que como os gregos, e especialmente Atenas, era movido por novidades, então, peraí, esse camarada está trazendo uma novidade, vamos levar ele lá no conselho dos eruditos, né? E vamos ver o que ele tem a dizer. Aqui a gente para diante de um ponto importante. Paulo, ele utilizou argumentos lógicos no Areópago. Lógico. Ele encadeou de maneira lógica o seu discurso, né? Ele não foi com um discursinho qualquer. Ele elaborou um discurso em profundidade. Ele poderia ter começado com algum tipo de profecia do Antigo Testamento para validar os seus argumentos? Poderia, né? Mas o ambiente era propício para receber? Não, né? Eles não sabiam, não tinham essa... De saber, eles sabiam, mas eles não tinham essa expertise de lidar com profecias. Então, Paulo não entra por esse caminho. Paulo vai fazer o quê? Ele tenta construir, como bem já enfatizou o senhor, ele tenta construir uma ponte baseada na observação da própria natureza da cidade, que era a sua natureza filosófica, helenista, né? E como bem da sua própria cultura, que era a religiosidade, a crença, né, em inúmeras divindades. Então ele estabelece o ponto de partida a partir da própria cultura deles, né? Quando ele observa que, embora eles fossem altamente religiosos e tivessem altares para todos os tipos de Deus, entre esses altares ele tinha um altar ao Deus conhecido. Paulo encontrou aqui está
a abertura, aqui está a porta, né? Aqui está o ponto de contato. A partir daí, ele desenvolve o seu argumento dizendo a eles: o que vocês adoram sem conhecer é exatamente isso que eu venho anunciar, pastor Diego. Olha aí. Fantástico. Desarmou os atenienses. Né? Deixou os caras perplexos, de boca aberta, né? E logo em seguida ele vai falar sobre a lógica da criação, a gente vai discutir a lógica da autossuficiência, né? E ele finaliza o seu discurso falando do Deus superior a todos os deuses, como criador de todas as coisas, como sustentador de todas as coisas, a quem o homem deve a sua criação e deve devotar a sua adoração. Muito bem. Nós vemos aqui que ele usa no versículo de número 22, pastor Diego, em Atos capítulo 17, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Há quem diga que esse termo supersticioso, ele pode também ser visto como religioso, ele pode ser visto como devotos e etc. Portanto, ele pode apresentar um sentido ambíguo também. Então, supersticioso no sentido de invocar Deus desconhecido, etc., e religioso ou devoto no sentido de entender o que está se fazendo ali em termos de devoção. E o apóstolo Paulo usa isso, talvez, num caráter intencional de apresentar essa ambiguidade, porque ele viu que, como eles eram politeístas, e cada estatueta existente em cada lugar tinha um nome específico para uma realidade divina na qual eles acreditavam, eles tinham muito medo de serem punidos, de serem alcançados ou contemplados por uma punição em caso houvesse um possível esquecimento de Deus e etc. e tal. Por esta razão, a possibilidade deles serem, digamos que, punidos pelo esquecimento de um Deus que eles esqueceram, eles colocavam estatuetas com caráter genérico, sem um rótulo específico. Por esta razão, eles usaram ao Deus desconhecido. E aí imagine como Paulo, inteligente, como falou o pastor Moisés, ele pega justamente isso já para entrar e, digamos que, atribuir a divindade que ele pregava a esse Deus que eles não conheciam. Olha como deu muito certo. A partir daqui, o apóstolo Paulo vem falar do Deus criador e sustentador da história, porque eles não acreditavam na criação de tudo quanto eles viam como resultado da criação divina. Eles tinham esta dificuldade, e nós vemos aqui que isto não é diferente de hoje. Muita gente ainda nos meios acadêmicos, nos arraiais aí dessas universidades federais afora, nós vemos quanta gente tem dificuldade de acreditar na doutrina da criação. E o apóstolo Paulo está aqui diante de 31 autoridades absolutamente preparadas do ponto de vista filosófico, quanto à lei, quanto à religião, porque aqui no Areópago é onde a religião e a filosofia se cruzavam ou se interceptavam com a lei. Era aqui no Areópago. Então eram homens que entendiam da lei, mas entendiam também de filosofia e entendiam de religião. E nesta ocasião, o apóstolo Paulo, depois de ter feito a introdução, depois de ter encontrado uma porta aberta ali, o Deus desconhecido, ele agora vem trazer as doutrinas, né, sobre Deus e mais propriamente sobre a criação, esse Deus que ressuscitou dentre os mortos, porque eles não acreditavam na ressurreição. E pastor Diego, o versículo de número 24, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Nos fale sobre esta exposição do apóstolo Paulo, pastor Diego, expondo que tudo que existe não é fruto do acaso, não é resultado aleatório da natureza, mas é resultado das mãos de um Deus criador. Verdade. Perfeito, pastor Elias. O nosso credo religioso defende a teoria do criacionismo, diferente do evolucionismo, defendido por Charles Darwin, que a Terra ela foi se evoluindo mais ou menos há 3,8 bilhões de anos atrás. Isso nós encontramos dentro das nossas instituições de educação. Até esses dias, pastor Moisés, eu peguei um livro da minha filha, pastor Elias, e vi acerca disso, do evolucionismo. Fui pautar para ela, explicar para ela a luz das Escrituras. Nós respeitamos, nós não somos ignorantes acerca disso. Entretanto, na fala do apóstolo Paulo, aí, ele começa mostrando o Deus Criador. Eu quero destacar essa palavra, muito bem, o senhor até leu, porque o versículo 24, ele inicia: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ponto. Deixa eu parar aqui. Aqui, pastor Moisés, é a nossa defesa. Nós cremos no Deus que cria, no Deus de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele cria de algo que não existe, só Ele tem esse poder supremo. E quando Paulo continua discorrendo na sua ministração, outro ponto a ser destacado, ainda no versículo 24, ele disse: este Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu quero parar aqui, porque, pastor Elias, nós vemos uma crescente, uma onda de desigrejados, e o professor pode pautar acerca disso, de alguns que pegam esta frase e dizem: mas eu não preciso ir para a minha congregação local. Eu cultuo em qualquer local, eu sirvo Deus em qualquer lugar. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Quando Paulo disse isso, ele não está invalidando, não é questão de invalidar. Ele está traçando um paralelo, ele quer mostrar para aqueles homens que ele estava naquele contexto, onde muito bem falado aqui pelo pastor Moisés, de um local, de uma cultura, aonde havia muitos templos, por sinal, bonitos, aonde havia muitas estatuetas pautadas pelo Senhor. Então essa ideia de que Deus não existe, é fruto do coração do homem. Não, cai por terra. Eu não preciso de um local físico, também cai por terra. O que Paulo está dizendo é que este Deus que ele está apresentando lá, apresentou o Deus que criou tudo, o Deus que fez tudo, sim, ele habita dentro de nós. Nós somos templos e moradas. Mas é que Paulo estava confrontando aquela cultura, mostrando que não é o tangível, não é o palpável, mas o justo vive pela fé. Então ele está levando, pregoando. E o pastor Wagner, aqui o comentarista, ele diz o seguinte, que Paulo, ele cita poetas gregos. Paulo, ele mostra que até na cultura pagã há vestígios de verdade, mas ele conclui que só Deus é o Senhor e não pode jamais ser comparado a nada de imagens, a nada de escultura, porque só Ele é o Senhor que se move. Deus é atemporal, Deus é tudo. Nós por Ele nos movemos, né, pastor Moisés? Por Ele nós estamos de pé. É mais ou menos isso, pastor Muito Elias. bem. Nós vemos ainda, nesse aspecto que nós estamos falando agora e abordando o subtópico 2 do último tópico desta lição de número 5, o que nós cremos que pela fé entendemos os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé é a base do fato de nós acreditarmos que Deus é o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Mas, pastor Moisés, para finalizar esse entendimento,
E depois de ter feito uma introdução importantíssima e ter legitimado ali o seu discurso perante as autoridades, sem atacar, mas muito pelo contrário, elogiando a prática cultural, a existência ali de um Deus desconhecido, por assim dizer, razão pela qual foi o ponto, digamos, que o apóstolo Paulo viu como importante para apresentar o Deus verdadeiro. Ele deixou claro, depois de um dado momento, a necessidade daquele povo se arrepender, chegar aos pés do Senhor. Inclusive, isto é o texto áureo da nossa lição de número 5, que é o versículo 30 do capítulo 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Nos fale sobre esta necessidade, pastor Moisés Moura. Pastor Elias, pastor Diego, demais colegas que nos ouvem. Esta lição, ela nos oferece assim, uma oportunidade da gente expor algumas verdades do Evangelho de uma forma assim mais, vamos dizer assim, mais profunda, né? Partindo especialmente da interpretação do discurso de Paulo no Areópago, né? Nós vemos que esse discurso, eu já falei aqui, eu volto a pontuar, ele obedeceu uma lógica. O pastor Diego acabou de falar da segunda lógica no discurso de Paulo, que foi a lógica da autossuficiência. Nós aprendemos que Deus, ele é autossuficiente. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 11, se não me falha a memória, ele diz: quem primeiro deu-lhe para que fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha, partindo desse entendimento, Paulo quis dizer aos atenienses, especialmente aos intelectuais que estavam ali: Deus é o que dá fôlego, Deus é o que sustenta todas as coisas, Deus é o que criou todas as coisas, né? E esse Deus, aliás, essa lógica da autossuficiência utilizada por Paulo era um confronto contra o entendimento dos estoicos e dos epicureus. Mas ele não para por aí, né? Depois de falar da lógica da autossuficiência, ele vai falar da origem comum de toda a humanidade. Como bem o senhor pontuou, ele disse: de um só homem Deus fez todos, né? Deus fez todas as nações. Isso, de alguma forma, quebrava o orgulho dos atenienses, que pelo fato de discutir a intelectualidade, utilizar a filosofia para isso, eles se consideravam uma classe elevada, acima das outras pessoas, né? E aqui a gente para diante de um mandamento do Senhor, lá no início de todas as coisas, quando não havia lei, quando não havia discussões filosóficas e tudo e tal, né? E o mandamento é entender o outro como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e entender o outro sobre todas as coisas. E Paulo, ele finaliza esse discurso falando sobre o propósito da humanidade. E aqui a gente se enquadra nesse terceiro tópico aqui do terceiro subitem da lição, né? Nós fomos criados para, em primeiro lugar, Paulo diz, buscar a Deus, e ele utiliza a própria filosofia dos gregos para dizendo o seguinte: vocês precisam buscar a Deus tateando, né? Como se pudesse encontrar. Esse tateando aqui é uma expressão muito utilizada por Platão, né? Ou seja, era como alguém que buscava, como posso dizer assim, uma agulha em um palheiro, né? Tenha diligência em buscar, tenha aplicação nessa busca, né? Vocês precisam entender, ele não está longe de vocês. Ele está perto. Que maravilha, né? Ele está perto. Ora,
a conclusão desse discurso de Paulo é um contraponto a dois poetas da cultura grega, pelo qual se pautavam a elite, né, do Areópago. Ou seja, Paulo estava querendo dizer, olha, a divindade, o Senhor nosso Deus, ele não pode ser comparado ao ouro, ele não pode ser comparado à prata, ele não pode ser comparado ao próprio pensamento do homem, que é a sua razão, e ele não pode ser comparado à sua intelectualidade, materialmente falando. Deus está acima disso. Por isso ele vai dizer, encerrar o seu discurso direto, afirmando que todos os homens se arrependam, né? E por que a necessidade desse arrependimento? Porque está estabelecido um tempo, e se a gente parar para observar a lógica materialista do ponto de vista do entendimento natural das coisas, tudo está estabelecido. Salomão diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há o tempo de nascer, mas há o tempo de morrer. Há o tempo de alegria, mas há o tempo de sofrimento. Então, provavelmente, Paulo tem em mente aqui exatamente essa ordem estabelecida por Deus. Olha, vocês precisam se arrepender. Haverá um tempo que Deus vai julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. E aí, então, ele parte para falar sobre a questão da ressurreição, confirmando a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, a partir daí, o discurso ele se encerra, porque ele enfrenta a oposição não só dos judeus, como também dos gregos. Mas o ponto importante aqui é nós observarmos que Paulo quer nos ensinar, diante desse discurso, que o crente, o servo de Deus, ele deve se pautar pelo Evangelho, pelas verdades absolutas da palavra de Deus, né? Podemos discutir ciência? Podemos discutir filosofia? Podemos frequentar a academia? Podemos, naturalmente, podemos, né? Aliás, até a gente precisa parabenizar os nossos jovens do meio cristão, porque até pouco tempo nós éramos vistos como, tipo, a escória, né? Estavam lá porque a gente propagava Deus e tudo e tal, a gente não buscava o conhecimento. É um discurso totalmente, esse é um discurso alienado, porque não conhece a realidade da igreja, né? Os nossos jovens estão buscando conhecimento, estão buscando o subsídio da ciência sem negar a fé. E era o que Paulo falava aqui. Nós precisamos fazer as duas coisas, mas entendendo que o Evangelho de Deus é o poder de Deus, é o dínamo de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Muito bem. Nós estudamos nesta lição de número 5, entre outros assuntos. Nós vemos no tópico 1 que o contexto de Atenas era a capital intelectual do mundo, né? Digamos que ali na Grécia. E nós vimos no tópico 2 os ambientes nos quais o apóstolo Paulo propagou o Evangelho, começando na sinagoga, depois na praça e, consequentemente, no Areópago. E no tópico 3, que finalizamos agora, o discurso do apóstolo Paulo, mais propriamente, a ministração que ele fez perante as autoridades ali, com muita maestria, com muito conhecimento e com muita dependência de Deus e orientação do Espírito Santo. Lendo aqui a conclusão da nossa lição de número 5, pelo menos uma parte nos diz assim, que o discurso de Paulo permanece sim como referência hoje para o diálogo cristão com a cultura, tá bom? Parte da realidade do ouvinte reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. Nós vemos também que o Evangelho demonstra ser
capaz de dialogar com qualquer filosofia sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Nós queremos de já agradecer a Deus por sua vida novamente, queremos agradecer a Deus por sua audiência, agradecer você, que o Senhor continue lhe abençoando e dizer que, querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui estudando a lição de número 6, mais uma lição importantíssima para o nosso crescimento espiritual e a consolidação da nossa fé de forma contínua sobre a suficiência da graça na cidade de Corinto, outra cidade tomada pela perversidade ética, moral e espiritual, sobre a qual nós estaremos estudando na próxima lição, no próximo momento. Nesta ocasião, queremos também agradecer a Deus, ao pastor Moisés, agradecer ao pastor Diego. Deus abençoe cada um dos senhores e continue vos abençoando e orientando em tudo. Nós queremos pedir ao pastor Diego que faça a oração, finalizando esse trabalho, e pedir que você continue aí conosco nas próximas programações. Deus te guarde, Deus te abençoe em tudo. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento tão oportuno, onde estivemos aqui, Senhor, aprendendo, discorrendo acerca da sua palavra. Que este conteúdo alcance corações. Senhor, ajuda cada professor, cada aluno, que possamos, meu Deus, estar todos os dias preparados, recebendo, Deus, aquilo que vem do céu. Pai, no nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos por tudo, para a glória do seu nome. Amém e amém.